bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui para mais bloco e mais uma aula para falar sobre o incrível mundo do raciocínio lógico com vocês. E hoje, nosso segundo encontro, certo? Eu quero avançar um pouquinho até a gente chegar no conceito de proposição. Então, na aula passada, falamos sobre proposição, expliquei o que era proposição, expliquei o que não era proposição, foi lindo. E hoje eu quero explicar para vocês quais são as regras que o mundo proposicional respeita, certo? Essas regras poderiam ser chamadas de as 3 regras da lógica, péssimo nome, poderiam ser chamadas de as 3 leis do pensamento. Diga-se de passagem, meu nome favorito, animal, imagine o que você aprendeu de as 3 leis do pensamento, show, mas infelizmente para vocês aparecem como os 3 princípios da lógica. E a gente, o tema da aula de hoje, um tema que pode parecer bobo a princípio, mas ele vai começar a mostrar um pouco para vocês a lógica da coisa, certo? Então, se você é um cara muito preso a macete, Pedrão, eu quero macete, regrinha, então você fala, Pedrão, tem que fazer toda essa devagada, só que eu te garanto, o macete, a regrinha não vai te fazer ser aprovado. Inclusive, muita gente vira e fala, Pedrão, ó, eu gosto de macetezinho, eu gosto de regra, tá, quanto tempo você estuda lógica? 3 anos, aprendeu? Não, então tá dando errado, né, meu irmão? Não dá para aprender lógica com macetezinho só. Tem o macete quando for importante, tem a regrinha, mas no geral, tem que entender a coisa. E a aula de hoje é quando eu começo a mostrar um pouquinho para vocês como funciona o pensamento lógico, que é aquele pensamento que transcende o óbvio e vai para o lógico. Que lembra que eu já falei na outra aula. A lógica, ela é completamente lógica. A lógica, inclusive, ela só é lógica. Só que o lógico nem sempre é óbvio. O óbvio é leviano, o óbvio é superficial. O óbvio, ele é a nossa primeira impressão sobre o assunto e que muitas vezes não leva em consideração vários pontos. E a gente está muito acostumado no dia a dia a ter visão superficial sobre as coisas. Tem uma primeira impressão e fica nela. E o examinador, sabendo disso, ele coloca toda a questão dele nessa segunda camada, para quem transcende o óbvio. E hoje vai ser interessante para a gente entender um pouquinho isso. Então, menos teoria, mais uma filosofada, um papo mais interessante. Então, peço que você curta esse bloco. Esse bloco é para você curtir. Pouca coisa para copiar, mas muito para prestar atenção e curtir, certo? Então, vamos começar a brincadeira falando dos nossos 3 princípios da lógica. Assim não quero aparecer, calma aí. Agora sim aparecendo, quero ficar aqui na área. Vamos lá, vamos falar sobre os 3 princípios da lógica. Os 3 princípios da lógica e o nosso primeiro princípio, já conto para vocês, esse é o princípio da identidade. E ele diz assim, ó, vou narrar, na lousa vou colocar só resumido, oi filho, tá bem? Agora é o Joey tá aqui do lado, vou mostrar pra vocês gostam dos gatos. Agora top, o Joey aqui, ó. Vem aqui dormindo, na boa, em a vida. Fica aí, acompanha a aula, em cima do mouse. Mas vamos lá, apareceu? Enfim. Eu vou colocar aqui na lousa resumido, certo? Acho que não apareceu lá, filho. Isso quer aparecer aqui na minha cara. Tá bom? Fica aqui, tá aqui no meu colo. Fica aí. Tá tão de boa, né? Ninguém quer ter aula. Então lá, eu vou colocar na lousa resumido, certo? E vocês anotem aí do jeitinho que eu vou ditar, combinado? Então coloca aí, princípio da identidade, 2 pontos, e escreve assim, ó. Uma proposição verdadeira. Uma proposição verdadeira será verdadeira e uma proposição falsa, adivinha só, será falsa. Vou repetir. Uma proposição verdadeira será verdadeira e uma proposição falsa será falsa. Calma, que eu já sei que vocês querem conversar. Já sei. Só vou terminar. Uma prova verdadeira será verdadeira e uma falsa será falsa. E galera, fica tranquilo, eu sei exatamente o que vocês estão pensando nesse momento, certo? E eu vou tentar traduzir isso. Primeiro, que o cara já estava na aula passada, nosso encontro anterior foi o primeiro encontro de lógica. Primeiro, a
Aí você estava esperando ali o professor de lógica, sem não saber quem ia ser, imaginava um senhorzinho, meio estabanado e tal. Aí me entra um careca barbudo de 100 quilos, já é estranho, já não combina. Você vai falar, não combina. Esse cara não é professor de lógica. Mas tudo bem, passou batido. Aí na aula passada eu disse que começaria a falar sobre proposições. E eu fiquei a aula inteira falando que não era proposição. E agora, quando eu conto para você que eu vou falar sobre as regras da lógica, eu venho e escrevo isso na lousa. Uma proposição verdadeira será verdadeira, uma falsa será falsa. E você vira e fala, Pedro, agora não dá, né, irmão? Agora não dá. Isso é meio óbvio, né, velho? E calma, vamos conversar. Galera, isso é extremamente óbvio. Extremamente óbvio. E eu não disse que os princípios seriam geniais, mas eles são, já vou chegar lá. Primeira coisa que é importante. Esse que eu mostrei para vocês, essa é a visão proposicional do princípio da identidade, tá? Originalmente, esse princípio não era exatamente assim. O princípio da identidade, ele é anterior ao conceito de proposição. E originalmente, o que esse princípio dizia é uma coisa é o que ela é. Simples assim. O princípio da identidade diz uma coisa é o que ela é. E aí, na prova de vocês, é muito comum o examinador pegar uma visão proposicional desse princípio e falar que uma coisa é o que ela é, então uma proposição verdadeira será verdadeira e uma falsa será falsa. Ponto. Só que se ele fala, Pedro, eu nem precisaria ter falado, cara. É óbvio isso, é óbvio que... Então, aí que tá. É óbvio e é lógico de uma forma mais profunda também. Como assim? Vou explicar. É óbvio que V é V, F é F. Cachorro é cachorro, caneta é caneta. Uma coisa é o que ela é. Agora, a lógica, ela passa dessa barreira superficial, dessa barreira óbvia, e tenta entender mais a fundo, certo? E o que o princípio da identidade ele criou para a lógica, inclusive, o princípio da identidade ele nasceu na filosofia, tá? Não na lógica. A lógica ela é um desmembramento da filosofia. E qual que era a ideia do princípio da identidade? Que uma coisa é exatamente o que ela é. Tá, Pedrão? Você já disse isso. Calma. Por exemplo, se você se deitar para dormir embaixo de um coqueiro e cair um coco na sua cabeça e você morrer, a culpa é sua, não do coqueiro. Por quê? Coqueiros perdem coco. É da natureza do coqueiro que deixe cair os seus cocos. O coqueiro nunca se propôs a ser uma sombrinha gostosa para você. O coqueiro nunca se propôs a ser um telhado para as suas cabeças. Não, ele é um coqueiro e ele perde cocos. Sei lá, você vai criar uma cobra como se fosse um animalzinho de estimação querido. Aí ela vai e te pica. Sacrifica você, não a cobra, irmão. Você que estava errado. Porque a cobra é uma cobra, não é um cãozinho domesticado. Cobras são cobras. E é da natureza da cobra picar. Repara que você que esperou que aquela cobra fosse outra coisa que não uma cobra. E inclusive isso no nosso dia a dia com as pessoas. Quantas vezes você já não se chateou porque alguém não agiu com você como você teria agido? Brother, como que você pode esperar que outra pessoa haja da maneira que você teria agido? Já que essa pessoa não é você. Você é você. Resultado das suas atitudes. E ela é ela. Resultado das atitudes dela. Quando você espera que uma pessoa haja da maneira que você agiria, ou da forma que você julga que seria certo, você está errando. Porque ela é o que ela é. E você é o que você é. Então, o que o princípio da identidade dizia é que quando você não entende, quando você espera que uma coisa seja algo diferente do que ela é, você vai se decepcionar. E a culpa vai ser sua. Então repara que mesmo sendo, quando eu falo princípio, você fala, é óbvio, tá, é óbvio, mas por que você erra nisso o dia inteiro? E a vida é isso. A gente o tempo todo está se chateando, está esperando que as coisas sejam algo que elas não são. Então, mesmo sendo óbvio, a parte lógica fundamental mais profunda disso ainda hoje a gente não domina. Aqui, não vou mentir, infelizmente, na prova de vocês, o que importa no final é essa definição tosqueira. E aqui só mostra como o examinador, às vezes, é um chinfrim, velho. Porque é um tema tão bonito, dá para explorar tanta coisa profunda disso, ele resolve ele mesmo ficar na superficialidade. Então, para a aula de hoje, para a prova, o que eu vou escrever nessa lousa é o suficiente. Mas eu quis usar esse momento para me aprofundar um pouco mais, para mostrar para vocês a linha de raciocínio. Como muitas vezes o óbvio é só uma barreira superficial que esconde muita coisa que vem depois dele.
E a lógica vai fazer isso, o examinador vai fazer isso nas questões. Ele vai ter uma conclusão superficial que parece óbvia, mas é leviana, que não leva em consideração fatores importantes e por isso te leva ao erro, tá certo? Mas voltando lá, este é o primeiro princípio. Adoraria fazer uma introdução assim bonitona para todos eles. Adoraria ter uma aula de 3 horas só para falar do princípio da identidade e sobraria assunto para falar, mas não tenho esse tempo, então agora nos 2 próximos eu vou um pouquinho mais direto, tá legal? Então o nosso próximo princípio, o princípio da não contradição. Mais uma vez vou ditar e aqui vou colocar resumido, então toma nota aí. Uma proposição nunca será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Repito, uma proposição nunca será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá lá. Ou seja, uma proposição não é uma contradição sozinha. Para você ter uma contradição, você precisa de mais de uma proposição. Uma só, uma proposição em si, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá legal? Mais uma vez, essa é a visão proposicional do princípio. Dentro da filosofia, esse princípio falava que não dá para ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, se você é uma coisa, não tente agir como se não fosse, vai se decepcionar. E principalmente, se você não é uma coisa, não tente agir como se fosse, também vai estar fadado ao fracasso. Legal? E aí, para finalizar, o terceiro e último princípio, que inclusive chama princípio do terceiro excluído. E o princípio do terceiro excluído, ele diz assim: uma proposição terá verdadeira ou falsa. Uma proposição será verdadeira ou falsa. Vírgula. Não existe outra possibilidade. Uma proposição será verdadeira ou falsa, não existe outra possibilidade. Esse é o nosso terceiro e último princípio. Mais uma vez, na filosofia, originalmente ele não era assim, ele vai ser assim para a prova de vocês. Mas dentro da filosofia, este aqui é bem diferente e é talvez o princípio mais famoso de todos, tanto que eu tenho certeza que todo mundo já viu uma alusão a esse princípio. Ou vai me dizer que você nunca se deparou em qualquer obra de cinema, teatro, a famosa cena atribuída a Shakespeare, que na verdade não era uma pessoa, mas um pseudônimo de 4 artistas, um homem segurando um crânio falando ser ou não ser, eis a questão. Essa é a visão filosófica do princípio do terceiro excluído. Para tudo na vida você deve ser ou não ser, eis a questão. Não existe outra possibilidade, não existe uma terceira possibilidade. Ou, no vocabulário de hoje, não fique em cima do muro, meu irmão, certo? E aí, para você copiar bonitinho os princípios, eu vou jogar eles aqui na tela completo. Lembra que para vocês o mais importante é decorar esses 3 enunciados, que é o que vai ser cobrado. Mas eu quero fazer uma reflexão final, que é a seguinte. Galera, princípio da não contradição diz: uma proposição nunca será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído diz: uma proposição será verdadeira ou falsa. Não tem outra possibilidade. A pergunta é: qual a diferença entre esses 2 princípios? Que a princípio ele parece repetitivo, concorda? Mas eu te conto, não. A diferença é a seguinte: o princípio da não contradição, ele diz que tem 2 coisas, que é o verdadeiro e o falso, e essas 2 coisas não podem coexistir, ou seja, não dá para ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Agora, se existem outros possíveis valores, ele não fala. Então, o princípio da não contradição, ele não prevê se existe ou não outros possíveis valores. O que ele diz é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, não rola. Já o terceiro excluído, ele permite que sejam os 2 ao mesmo tempo. Verdadeiro ou falso, esse ou que está aqui permite isso.
Então, o terceiro excluído não vê problema algum que você seja V e F ao mesmo tempo. O que ele diz é que não existem outros valores. Então, em outras palavras, esses dois princípios se complementam. O do terceiro excluído fala, só tem esses dois valores, o verdadeiro e o falso. E o da não contradição fala, se você escolher um, não vai poder ser o outro. Tá legal? Tranquilo? Dúvidas? Crises?